Vamos ouvir o que diz a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. No deserto. O deserto é lugar em que nós nos retiramos. Quando nós falamos de se retirar, é um tempo de se autoconhecer, de olhar para si mesmo. Aquelas pessoas que foram para o acampamento de oração, antes mesmo de iniciar o acampamento de oração, tiveram a experiência de não terem os seus celulares com eles. Ou seja, o inimigo constantemente, vocês prestem atenção, porque essa homilia vai falar de tentação, e a tentação é o modo ordinário em que o demônio atua na nossa vida, na sua vida, e por isso o demônio vai tentar te tirar essa homilia. Então presta atenção, não deixe que ele te tire não, tá bom? Se concentre pelo menos agora, né? Então assim, nós pedimos que as pessoas retirassem o celular, por quê? Porque o demônio constantemente, ele tenta nos distrair, ele tenta nos colocar coisas, as coisas do mundo, tantas distrações, para nos roubar de nós mesmos, né? Para fazermos com que nós não nos autoconheçamos. O tanto que hoje nós temos, né, um dos maiores problemas da humanidade são homens que não se conhecem. E eu não estou falando das pessoas lá fora, não, estou falando aqui. Homens que não se conhecem. Homens e mulheres que são roubados deles mesmos porque são distraídos. Porque eu me autoconheço quando eu paro para me relacionar com Deus. Deus faz com que eu me volte para mim mesmo. E aí eu entro dentro de mim e vou reconhecendo a mim, as minhas qualidades e as minhas fraquezas, as minhas limitações. O demônio sabe muito bem disso, por isso ele nos rouba com distrações, a todo momento. Por isso que nós não paramos, por isso nós não nos retiramos. Nos entregamos às distrações do mundo, à correria do dia a dia, à música, ao celular e por aí vai, por aí vai e por aí. Nem à noite, quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, o celular tem que estar ali do lado. Porque nós não conseguimos mais ficar conosco mesmo. É um problema sério que tem acontecido com a humanidade, homens que não se conhecem. Então Jesus, ele se retira, Jesus ele se afasta para quê? Para entrar em relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo e se autoconhecer. Esse processo, olha, Jesus. Imagine nós. Então Jesus, ele é guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. Depois disso sentiu fome. Não comeu nada. Depois disso sentiu fome. O diabo disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Amados irmãos e irmãs, Jesus ficou 40 dias sem comer nada. O próprio Evangelho nos revela, ele sentiu fome. Qual era a sua fraqueza no momento? A fome. E o diabo, ele tenta Jesus na sua principal fraqueza no momento, a fome. E essa é a forma que o diabo usa para nos tentar. O demônio, ele nos tenta em nossa maior fraqueza. O demônio, ele sabe qual é a sua maior fraqueza. Ele sabe qual é a fraqueza, a limitação de qualquer um aqui, de cada um. E aqui você não vai lembrar da fraqueza do seu filho, sua filha, seu esposo, pai, mãe. Não é a sua, é para você. O tempo inteiro, gente. A homilia é sua. A gente não tem que... Começou a homilia, mas se fulano estivesse aqui, não, para, é sua. É para você. Se você pensar na sua fraqueza, o demônio, ele sabe a sua principal fraqueza. O demônio, ele sabe a sua principal limitação. E ele te tenta na sua fraqueza. Por isso, a necessidade do autoconhecimento, de olharmos para dentro de nós, para conhecermos nossas fraquezas. E aí tem um problema, porque muitas vezes a arrogância, a soberba, faz com que nós não reconheçamos as nossas fraquezas.
Até tem fraqueza, mas não reconhece. Ah, eu não sou assim não, eu não tenho essa limitação. Não aceita aquilo. Não tem coragem de expor, não tem coragem de levar até o sacerdote e falar: padre, eu tenho essa fraqueza. Há muito tempo eu carrego isso, ao contrário. Ah, eu não sou avarento. Ah, eu não tenho ira. Eu não tenho dificuldades com a carne. A pessoa não aceita. E o problema está aí, porque quando eu não aceito uma fraqueza, essa fraqueza fica forte. Quanto menos eu reconheço as minhas fraquezas, mais isso vai se fortalecendo e vai me derrubando. Por isso que o demônio, ao mesmo tempo que ele nos tenta, ele coloca em nós uma arrogância para que nós não reconheçamos que nós somos fracos. Ele retira de nós toda a humildade. O viciado, ele nunca assume. Eu não sou viciado, eu bebo quando eu quero, todo fim de semana à toa. Reconheça, tu és fraco, tu é viciado. Então, é só reconhecendo. Então, o primeiro que faz é humildade para reconhecer suas fraquezas. Padre, eu sou arrogante. Para dificuldade com a ira. Para ter dificuldade com o perdão, não perdoo. A pessoa não perdoa e fala assim: não, padre, eu não tenho problema nenhum com fulano. Não tenho não, eu só não falo com ele. Só não quero contato. Que negócio é esse? A pessoa não reconhece, tem que reconhecer sua fraqueza. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes nossa dificuldade é tanta que nós chegamos a ter raiva até mesmo do padre, quando o padre fala que num púlpito de minhas fraquezas, eu fico revoltado com o padre. Uma pessoa uma vez chegou, falou para a esposa dele: eu não vou mais naquela igreja, porque o padre fica falando da minha vida. Eu nunca tinha conversado com um cabra na minha vida. Mas a arrogância faz isso conosco, com que nós não aceitemos, sabe? E quando o outro vem expor, e com caridade, claro, não é julgamento. O sacerdote, toda vez que ele expõe, gente, é para que nós saiamos de nossas fraquezas. Então o primeiro ato é o quê? Olhar para dentro de nós, nosso relacionamento com Deus. Reconhecermos nossa fraqueza. Reconhecermos que somos fracos. Nossas limitações, porque é aí que o demônio, ele bate. Os lutadores, eles se preparam durante meses. Ele vai olhando, ele vai assistindo as lutas do seu oponente e vai olhando o ponto fraco do seu oponente. Olha, ele é fraco, ele não consegue lutar esse braço dele aqui, você vê que não se movimenta bem, ele não consegue defender o seu lado esquerdo. E o lutador, ele vai se preparando, ele vai estudando o seu oponente, Aí quando chega no dia da luta, se o seu oponente não olhou para ele mesmo e falou assim: cara, eu não consigo defender minha esquerda, vai apanhar, vai levar chumbo, vai levar peia mesmo. Somos nós. Se nós não olharmos para dentro de nós, não reconhecermos nossas fraquezas e não trabalharmos isso, o demônio vai constantemente nos derrubar. Porque, meu filho, minha filha, o demônio te conhece mais do que você mesmo se conhece. Não se engane, o demônio, ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. O demônio, ele sabe suas fraquezas, sabe todas as suas limitações. Não é que o demônio, ele penetra o seu pensamento. O demônio não consegue fazer isso. Só Deus penetra os nossos pensamentos. Mas o demônio, ele sabe as suas reações, ele sabe tudo. Ele te conhece. Você lembra de você bebê? Lembra? Lembra de você bebê? Não. Você lembra de você dentro da barriga de sua mãe? Não? Lembra do sofrimento que sua mãe passou quando você estava grávida? Ou melhor, lembra do sofrimento que sua mãe passou quando ela estava grávida de você? Fala, gente. O demônio sabe de tudo. Desde quando você foi concebido, o demônio, ele conhece. Desde. Então o demônio, ele te conhece muito mais. Ele conhece o padre muito mais do que o padre se conhece. Então o demônio, ele sabe quais são as nossas fraquezas. Por isso é preciso entrarmos no deserto, olharmos para dentro de nós e reconhecer onde é que está minha fraqueza. Pronto. Depois que eu reconheço minha fraqueza, né? Eu tenho a humildade de falar assim: eu sou fraco nisso. Qual o próximo passo?
Vamos ver a primeira leitura, né? Deuteronômio. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, presta atenção. E o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. Eu reconheço a minha fraqueza, e você vai reconhecer que você é fraco, tão fraco que você não consegue se livrar dela com suas forças. Então você vai até Deus e pede a Deus misericórdia. Você reza, você clama o Senhor. Nós vamos vencer as tentações que o demônio ele coloca na nossa vida, amados irmãos e irmãs. As tentações que o demônio realiza em nossa vida, pela força de Deus. Nós temos que clamar ao Senhor. Não é você, não é suas forças. Você não consegue, nós não conseguimos, o Padre Everton não consegue. É preciso ir até o Senhor e clamar: Senhor, tenha misericórdia. É o que o salmista fala: em minhas dores, em minhas fraquezas, ó Senhor, permanecei junto de mim. Santo Padre Pio, veja bem. Quem é tu, quem somos nós perto de Padre Pio? Fala aí. Quem é você? Fala aí. Pensa aí quem é você, perto dele. E ele falava para o Senhor: ó, o Senhor fica perto de mim, que se o Senhor sair, ó, só afastar, eu já era para o meu lado. Fica comigo, porque se o Senhor afastar de mim, já era para o meu lado. Eu vou cair. Se o Senhor se afastar de mim, eu vou te ofender. E aí tu fica se achando gostosão. Nós vencemos as tentações, amados irmãos e irmãs, e é preciso compreender que nós vamos ser tentados constantemente, e o Senhor permite isso para que nós nos autoconheçamos e nós possamos vencer as tentações. Olha o que o demônio faz. Terminando a tentação de Jesus, o diabo afastou-se para retornar no tempo oportuno, a toda hora. A toda hora. Então, reconhecendo que nós somos fracos, o que tem que fazer? Clamar ao Senhor, rezar, adorar, confessar, rezar o Santo Terço, pedir a Deus: Senhor, misericórdia, eu sou fraco nisso, quando eu vejo eu já caí, eu não consigo sair. É preciso, amados irmãos e irmãs, ter isso. Veja bem, olha que bonito aqui o final do Salmo, né? Porque a mim se confiou de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, olha a promessa de Deus: ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Eu me lembro uma vez, né, que eu fiquei assim, né? Claro, só vou dar um exemplo aqui, sem discriminar ninguém. Hoje é complicado, porque, né, nós vivemos num mundo muito melindroso, né, muito fresco, Maria. Mas assim, eu me lembro que uma vez eu estava no seminário e de repente eu encontrei depois de anos, eu encontrei um jovem lá em Formosa. E quando eu encontrei esse jovem, ele era gordo, bem gordinho mesmo, né? Eu encontrei ele magrinho, né? E aí a gente foi perguntar para ele qual era o segredo, né? Porque, mas como é que você conseguiu emagrecer desse jeito aí, gente? Aí ele pegou e falou assim: eu comecei a rezar, eu comecei a orar. Eu ia assim, não botei fé naquele trem, não. Né? Mas hoje eu entendo que ele rezou a Deus para que Deus desse força para ele fechar a boca, né? Se ele não tinha força. Mas na época eu não botei fé, não. Como assim rezar a Deus e a barriga vai murchar? Quem dera se fosse assim. Eu pensava assim, né? Ele pediu a Deus para dar força para ele, né? Até nisso. Veja bem. Então, é preciso clamar ao Senhor, porque quando nós nos confiamos ao Senhor, Ele nos liberta. Olha Nossa Senhora falando: olha, não estou eu aqui, que sou a sua mãe. Por que é que você fica aí lutando sozinho contra os seus pecados? Olha como é que termina a leitura, gente. Olha que coisa bonita. Isso aqui eu não tinha nem visto ontem. A confirmação de Deus. Olha aqui.
Olha o que São Paulo nos diz: de fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe aquelas limitações que você tem? Né? Sabe aquelas fraquezas que você tem? Que o Padre tem? Por nós mesmos nós não vamos vencer, amados. É preciso clamar o nome do Senhor. É preciso ir até Deus, e Deus quer isso de nós. A atitude de rezar é a atitude de se humilhar, de ir para diante do Senhor e falar: Senhor, eu não consigo. É preciso que nós vençamos a soberba. Né? O demônio nos tenta com a soberba. Quantas pessoas soberbas? Quantas pessoas? Olha a terceira tentação de Jesus. Você pula daqui, todo mundo vai ver os anjos te guardando, né? E aí vai ser aquele espetáculo. O demônio fala: não, Padre Everton, você é o cara, você é o melhor. Quando o Padre Everton vai vencendo, sabe? Quando eu passo 3 dias bem assim, nossa, Padre Everton, você está crescendo, você está com tudo, hein, cara? Nossa. E se eu for acreditando naquele trem, sabe? Rapaz do céu, eu tô quase um Santo Tomás de Aquino. Meu Deus, eu tô quase um santo angélico. Meu, tô quase Santa Catarina de Sena. Tô com tudo. O demônio vai botando enchendo a sua bola. Pra você não ver. Pra você esquecer que você é barro. Você é vaso de barro. Aí volta e meia, Deus te faz lembrar: tu é barro. Tu é vaso de barro. O tesouro que você tem sou eu. A força que você tem é a minha força. Não é por você. E no desespero, porque é um pecado também contra o Espírito Santo. Porque o demônio faz isso com muita gente. Você não tem jeito, você não presta não. Você não tem jeito, olha quantos anos você está aí na igreja, quantos anos você serve, você vai à missa e você não melhora, você não tem jeito não, você não presta não. Seu casamento não tem jeito. Seu relacionamento com seus pais não tem jeito não. E aí nós nos desesperamos, falar: de fato eu não tenho jeito. Por que o demônio faz isso? Para você não buscar mais em Deus a força. Aí você tem que ir até Deus e falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda a permanecer junto de mim, porque eu sou um porqueira. Eu preciso de ti. É o clamor de São Pio, é o clamor de todos os santos. Os santos, amados irmãos e irmãs, eles compreendiam, eles se conheciam, eles compreendiam que eles eram pecadores. Eles compreendiam suas misérias. Então é preciso que nós reconheçamos a nossa miséria. Para irmos até Jesus e pedir: Senhor, misericórdia. Levantai-me, porque por mim eu não consigo. Vamos rezar um pouco, vamos abaixar nossa cabeça, amados irmãos e irmãs. E primeiro, infelizmente o nosso tempo é pouco, mas mesmo nesse pouco tempo, tente entrar nesse deserto com Jesus. E tente, meu filho, minha filha, ver quais são as suas fraquezas. Você sabe, meu filho. Você sabe qual é a sua maior fraqueza. A sua maior fraqueza pode ser na ordem afetiva. A ordem afetiva são os seus relacionamentos. A sua maior fraqueza pode ser os seus relacionamentos. Você não consegue lidar bem com sua filha, com seu filho, com seu esposo, com sua esposa. Você não tem tido a capacidade de conviver bem com seus irmãos mesmo de sangue, com seus pais. Você pode não ter tido a capacidade de se relacionar bem no seu trabalho. Você tem problemas de relacionamento no seu trabalho. Sua fraqueza pode estar aí. Sua fraqueza pode estar na ordem sexual, no olhar, nas coisas que você tem assistido, que você tem feito escondido de sua família.
Reconheça, meu filho, minha filha, as suas fraquezas. É só assim que Deus pode te ajudar. Peça a Deus misericórdia. Sua fraqueza pode estar na ganância. Você até esconde o dinheiro de sua família. Você tem medo até de gastar dinheiro com sua família, você é ganancioso. Peça a Deus misericórdia. Você não tem coragem de partilhar, de fazer caridade. Você não devolve nenhum dízimo, meu filho, porque é sua fraqueza, a ganância. A sua fraqueza pode ser na tibieza, você não reza. Você vem para a igreja, fica distraído. Reconheça, meu filho, não deixa o demônio te roubar essa oração, não, vai. Continue rezando, feche seus olhos. Sua fraqueza pode ser na tibieza, meu filho, você não reza. Você é de uma paróquia mariana e você não reza nem o terço diariamente. Você tem preguiça de rezar o terço. Você se diz católico e não adora Jesus na Eucaristia. Você não se confessa. Sua fraqueza pode ser a tibieza, a preguiça espiritual. Peça a Jesus: Senhor, essa é minha fraqueza, preguiça, Senhor, eu tenho preguiça de rezar. A minha fraqueza, Senhor, é não te amar sobre todas as coisas, Senhor. Meu filho, reconheça que já está exagerando na bebida, meu filho. Todo fim de semana não dá. Todo final de semana, eu controlo. Não, meu filho, reconheça. Reconheça que você já não consegue mais, minha filha. Você já não consegue mais se alegrar, entre aspas, se não for através da bebida, se não for de alguma forma dopado. Reconheça: Senhor, eu creio que eu estou viciado, já estou passando dos limites, eu não consigo me controlar mais. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer esse vício, Senhor. Sei que sente ódio, sei que não perdoa. Você tem carregado esse ódio há tanto tempo, você tem negado esse ódio, meu filho. Você tem negado esse ódio, minha filha. Você fala que você não sente mais nada, você só não quer relacionar. Meu filho, reconheça a sua fraqueza. Reconheça que você não consegue perdoar. E vai agora até Jesus e fala: Senhor, me ajuda a perdoar, eu não consigo. Me ajuda a amar, Senhor, essa é a minha fraqueza. E esse é o pecado maior, Jesus. Depois do pecado contra ti, o pecado maior é o pecado contra o meu irmão. Eu não tenho conseguido, Senhor. Há anos, filho. Tem pessoas aqui que há mais de 20 anos não perdoa. Meu Jesus. Você sumiu da presença dessa pessoa há tanto tempo e você não consegue perdoar. Meu filho, minha filha, já chega. Vá até Jesus. Se você não trata essa pessoa como você tratava antigamente, é porque você tem mágoa, sim. Reconheça a sua fraqueza e fala: Senhor, me ajuda. Permanecer junto de mim, Senhor. Eu não consigo, mas se eu invocar o teu nome, eu serei salvo. Se eu me confiar a ti, eu vencerei, Senhor. Então me ajuda em minhas fraquezas, Senhor. Me ajuda em minha tentação, porque o demônio tem me vencido, Jesus. O demônio tem me vencido, tem me derrubado há anos, Senhor. Então me ajuda. Eu não consigo lutar sozinho. Permanecer junto de mim, Senhor. Eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo, um filho, um irmão. Eu quero ser um católico melhor, Senhor. Eu estou magoado com a igreja. Estou magoado com meus irmãos de comunidade. Estou magoado com o padre, Senhor. Eu não quero carregar mais isso dentro de mim, Jesus. Então permanecer junto de mim, Senhor. Essa é minha fraqueza, Senhor. Permanecer junto de mim. Rezemos mais uma vez com o salmista. Em minhas fraquezas. Reze isso, meu filho, minha filha. Em minhas fraquezas, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas fraquezas, ó Senhor, permanecei junto de mim. Isso, reze isso, bem suave, bem suave. Em minhas fraquezas, ó Senhor, Peça isso para Jesus. permanecei junto de mim. Em minhas fraquezas, ó Senhor, permanecei junto.
Isso, reze com mais convicção, vai. Em minhas fraquezas, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas fraquezas, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas fraquezas. Em minhas fraquezas, ó Senhor, Permanecei junto de mim. Em minhas fraquezas, ó Senhor, permanecei junto de mim. Meu irmão, minha irmã, todo pecado que nós cometemos é contra Jesus. Todo pecado que nós cometemos é contra Jesus. Nós temos que recorrer a Jesus, pedindo a Ele que nos ajude. Mas eu acho muito bonito a capacidade de perdão de Nossa Senhora. Porque quando Jesus ele morre, traído por todos os seus discípulos, menos João Evangelista, São João Evangelista. Depois que Jesus é sepultado, Nossa Senhora fica ao lado dos discípulos. Nossa Senhora sempre teve uma capacidade muito grande de perdão e de amor, de estar do lado dos seus filhos. Uma das cenas mais bonitas que eu acho no filme de Mel Gibson é quando São Pedro ele nega Jesus pela terceira vez e ele sai correndo desesperado porque o galo canta e ele lembra daquela que é a promessa de Jesus. E ele sai correndo e ele se encontra com a Virgem Maria. E quando ele se encontra com a Virgem Maria, ele abraça a Virgem Maria chorando e fala: mãe, eu traí. E naquele momento a Virgem Maria, ela coloca as mãos sobre ele está prostrado aos pés da Virgem Maria. E ele não quer por enquanto o perdão e ele sai correndo. Nossa Senhora faz isso. Então o meio de vencer as nossas fraquezas é ir até Nossa Senhora. É rezar até ela e falar: mãe, eu tenho traído o seu filho. Eu tenho traído, então me ajuda. É o meio mais fácil, né, de adquirir o perdão. Porque a mãe sempre acha um jeito, né, de reconciliar ali os irmãos. Ela sempre acha um modo de nos reconciliar com Cristo. Então ide à Virgem Maria, né, para obter de Jesus o perdão. E faça dessa oração sua ejaculatória para a quaresma e também para a vida.